Muito bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Mais uma vez, dando início à nossa manhã com Deus, convido os amados que acompanhem a leitura do Salmo de número 51, Confissão e Arrependimento de Davi. Diz assim a palavra do nosso Deus: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Somente até aqui, meus amados irmãos. Meus queridos, olhando para a vida de Davi, olhando para a vida do salmista, nós podemos observar que ele era homem igual nós. Ele tinha os seus erros, ele cometia as suas faltas, as suas transgressões estavam sempre diante dele, acusando ele da sua imperfeição. Mas Davi era um homem sensato. Davi era o homem que tinha um coração derramado aos pés do Senhor. Davi era um homem que ele conhecia o Deus que servia, e por isso, depois de reconhecer o seu pecado, ele confessa os seus erros diante do Senhor e pede para Deus: Senhor, eu quero ser teu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Que essa seja a nossa atitude diante dos erros e diante das faltas. Que essa também seja a nossa reverência ao nos colocarmos diante do Senhor, que é todo-poderoso, que é santo, santo, santo. Que de fato a sua palavra entre nos nossos corações e nos capacite a servi-lo com excelência, de maneira que o agrada. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, Tu és soberano sobre todas as coisas. Senhor, o mundo está debaixo das Tuas mãos, ó Deus, é Tu quem governa todas as coisas. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de Te servir, de Te conhecer, ó Deus, de experimentar desse amor, dessa graça que é derramada em nossas vidas todos os dias. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença em condição de servos, em condições, ó Deus, totalmente dependentes de Ti, pois sabemos que nada somos sem o Senhor, nada podemos fazer se não for a Tua poderosa mão a nos sustentar. Senhor, diante disso nós Te pedimos perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, por aquilo que fazemos que desagrada, ó Pai, o Teu santo nome, por aquilo que fazemos que desagrada a Tua vontade, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra em nossos corações, a fim de que venhamos a ser pessoas íntegras e corretas, pessoas que colocam os seus erros diante do Senhor e confessam os seus pecados em um verdadeiro arrependimento, ó Pai. Senhor, nos ensine, ó Pai, a vivermos para Ti. Ensina-nos, ó Deus, a termos reverência em Ti, no Teu santo nome, pois só o Senhor é digno de honra e de louvor. Senhor, em nome de Jesus é que eu oro e Te agradeço. Amém. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás, dentro de mim.
tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Eu te louvarei em meio à provação, em meio às lutas. Eu te louvarei, eu te louvarei. Mesmo que vier, eu te louvarei, louvarei teu nome, Senhor. Bom dia a todos, graça e paz. Seja sobre nós na manhã desse dia a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Eu quero para a nossa reflexão de hoje ler no livro de 2 Reis, capítulos 3, dos versos 16 a 20, que diz assim: Este disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinha as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Obrigado, Senhor, por essa parte da Tua palavra que lemos,
Pedimos que o Senhor, na pessoa do Teu Espírito Santo, conduza as nossas mentes, os nossos corações, para que entendamos a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a gente entender essa passagem, precisamos voltar um pouco da sua história. Nos capítulos 4, melhor dizendo, no capítulo 3, dos versos 4 a 11, mostra uma crise que se instaurou entre o rei de Israel e o rei de Moabe. Isso porque Mesa, que era o rei de Moabe, ele era criador de gado. E ele pagava tributos ao rei de Israel. Ele pagava seu tributo de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Com a morte de Acabe, Mesa, rei de Moabe, resolveu não mais pagar tributos ao rei de Israel, e aí se instaurou a crise porque Israel dependia desses tributos para sua estabilidade econômica e política. E Mesa, rei de Moabe, não só deixou de pagar os tributos, como também ameaçou guerra contra Israel. Essa rebelião de Mesa apresentava uma ameaça direta à segurança e ao poder de Israel. Diante disso, Jorão, que era filho de Acabe, que assumiu o pai na morte de Acabe, saiu de Samaria e fez revista em todo Israel e viu que o seu exército não era suficiente para guerrear contra Moabe. Aí ele pediu ajuda a Josafá, rei de Judá, e ao rei de Edom para ir com ele contra Moabe. E eles se prontificaram a ajudá-los. E aqui mostra, meus queridos, que Jorão, rei de Israel, agiu de maneira prudente ao buscar ajuda. E mais, ele precisava de estratégia. Então, ele perguntou a Josafá: por que caminho subiremos? Respondeu Josafá: pelo caminho do deserto de Edom. E marcharam o exército aliado pelo deserto de Edom. E quando adentraram ao deserto de Edom, se depararam com a primeira crise. E foi uma crise difícil, porque foi a falta d'água que eles encontraram. Eles se depararam com a falta d'água, e essa falta d'água estava colocando em risco tanto os soldados como os animais. E agora, o que fazer? Isso é o que o rei de Israel perguntou. O que fazer? Meus queridos, à luz desse texto, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Buscando a Deus em tempos de crises. Em tempos de crises, então, o que fazer? Em primeiro lugar, buscar a Deus é a solução. Jorão, rei de Israel, ele foi inteligente quando ele primeiro fez revista ao seu exército e viu que não era suficiente. Aí ele buscou ajuda humana e conseguiu. Só que a crise que o exército tinha pela frente, os recursos humanos eram incapazes de resolver. Aí surge a orientação assertiva. Então o rei de Israel disse: ai, o Senhor chamou esses 3 reis
para os entregar nas mãos de Moabe. Então aqui vem a providência. Josafá, ele fez a seguinte pergunta a partir dos versos 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está aqui com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Olha só aonde está aqui Josafá, que era um homem temente a Deus, um homem reto e honesto. E, por conta dele, Eliseu resolveu atender ao rei de Israel. Então, nos versos 15, Eliseu disse: ora, pois trazei-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentirei vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Então foi a promessa do agir de Deus em resposta à busca que fizeram a Deus por meio de Eliseu. Quando Eliseu disse: trazei-me um tangedor, quando o tangedor tocava, o poder de Deus desceu sobre Eliseu. Queridos, por que Eliseu pediu um tangedor? O tangedor era um músico, para mostrar que aquele que se aproxima de Deus deve fazer consciente de que Deus exige reverência daquele que se aproxima dele. Portanto, deveria ter reverência, louvor e adoração a Deus. Naquele momento, Deus deu a Eliseu poder para agir com o fim de resolver a crise. Então, o que fazer em tempos de crise? Em primeiro lugar, buscar a Deus é a solução. Em segundo lugar, o que nós vemos aqui é uma ordem expressa. Esse disse: assim diz o Senhor: fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E isso é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Aqui nós vemos, meus queridos, uma ordem e também observamos a obediência a essa ordem. E vimos como Deus é fiel ao cumprir a sua palavra.
Mas é importante ressaltar, meus queridos, que Deus ordenou que se fizesse o que o homem podia fazer. Deus podia encher e alagar aquele vale, mas ele mostrou que o homem tem tarefas a cumprir. E também vemos que ninguém questionou a Eliseu quando ele deu ordem para cavar covas e covas naquele vale. Aquele vale era um rio seco, não tinha água, mas simplesmente aqueles homens obedeceram a ordem de Deus na pessoa de Eliseu. Então Deus supriu as necessidades daquele grande exército e todos os animais e gado, porque buscaram e lhe obedeceram às ordens. Em terceiro lugar, o livramento de forma miraculosa. Primeiro nós vimos que buscar a Deus é a solução. Em segundo lugar, uma ordem expressa. E em terceiro lugar, aí vem o livramento de forma miraculosa. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiram cintos, desde o mais novo até o mais velho, eles foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em vindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. Por que isso? Porque as terras de Edom eram muito vermelhas, era aquela terra vermelha, e as águas cristalinas, com o reflexo do sol, o vermelhidão da terra fazia transparecer para os moabitas que era sangue. Então eles disseram: os reis se destruíram e mataram um ao outro. Agora, pois, a presa é Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram os moabitas. Esta passagem bíblica, meus queridos, serve de ensino salutar para todos nós hoje e nos ensina que é o caminho mais adequado e mais correto em tempos de crise é buscar ao Senhor. Buscamos ajuda em pessoas que temem a Deus e que têm o testemunho de que serve a Deus de verdade. E também estar atento às ordens de Deus e obedecê-las sem questionar, porque Deus resolve e torna as crises em bonança e dá livramento. É isso que aconteceu com esse exército que foi formado pelas três nações, os três reis, e que buscaram a Deus naquele momento. Consultaram a Deus através do servo de Deus, Eliseu. Eliseu deu uma ordem, aliás, Deus deu uma ordem por meio de Eliseu. E as pessoas não questionaram essa ordem, obedeceram, cavaram valas e valas. Como eu disse, Deus podia encher e alagar aquele vale, mas ele quis mostrar que nós, seres humanos, temos uma tarefa a cumprir. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Deus faz aquilo que o homem é incapaz de fazer. Então, o que fazer em tempo de crises? Em primeiro lugar, buscar a Deus é a solução. Em segundo lugar, obedecer ordens. E em terceiro lugar, desfrutar do livramento de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado, Senhor, por mais essa porção da Tua palavra na qual meditamos. Interioriza, Pai, eu te peço sempre a mensagem da Tua palavra para que cresçamos juntos no conhecimento e na graça do Senhor. Em nome de Jesus oramos.
Amém. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir, eu vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, descansar nos braços de Jesus. Meus irmãos, que de fato nós possamos buscar a Deus em tempos de crise. Que no momento de dificuldade nós busquemos ao Senhor. No momento de dificuldade, busquemos ao Senhor. No momento de alegria, de paz, busquemos ao Senhor.
Senhor, nosso Deus e Pai, graças nós te damos, porque podemos buscar o Senhor, ó Pai, qualquer hora do dia. Deus, que privilégio que nós temos de falar com o Senhor abertamente, sem perseguição. Que privilégio que nós temos, ó Deus, de falar diretamente com o Senhor. E nós temos um advogado, ó Deus, junto a Ti, que nos ajuda, que nos aconselha, que nos guia. Deus, que privilégio é esse? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado o nosso programa Manhã com Deus. O Senhor tem falado aos nossos corações, falado ao coração daqueles que nos acompanham, dos ouvintes, e nós só temos a agradecer, porque com a tua providência, o teu evangelho tem sido pregado. Deus, nos ensine a adorá-lo da maneira que o Senhor requer, da maneira que o Senhor se agrada, Deus. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, hoje e sempre. Receba o nosso culto e o nosso louvor, e que os nossos dias sejam consagrados ao teu serviço. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.